Olá pessoal, graça e paz, mais um vídeo da semana, hoje das minhas alunas da Unigrande, né? As alunas Elisângela, Fábia, Gisele, Luísa e Bianca, onde elas vão estar falando sobre o sangue, a célula e o sangue. Elas vão estar falando um pouquinho sobre isso, para você também ter uma melhor ideia de como é o nosso corpo, como funciona o nosso corpo, né? E nosso pedido de sempre, que você possa estar nos ajudando a bater a meta que a gente estipulou para esse mês de janeiro. Faltam 24 inscritos para a gente chegar lá. Então, dê uma força para a gente, nos ajude a chegar aos nossos 500 inscritos, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Fica na paz! Nós somos o grupo que ficou responsável pelo tema a célula e o sangue e vou começar a falar primeiramente sobre a célula. As células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos e podem ser resumidas da seguinte forma. Estrutura. As células são compostas por membrana plasmática, citoplasma e material genético. Qual sua função? As células são unidades vivas capazes de produzir energia e se reproduzir. Qual sua classificação? As células podem ser classificadas em procariontes e eucariontes. As procariontes têm o material genético disperso no citoplasma, enquanto as eucariontes têm um núcleo definido. O citoplasma é formado por uma matriz gelatinosa chamada citosol, onde estão imersas várias estruturas, como as organelas celulares. A membrana plasmática é uma estrutura fina e porosa que atua como uma barreira seletiva, permitindo a passagem de umas substâncias pequenas e dificultando a passagem de substâncias maiores. O núcleo é a central de comando das atividades celulares e contém os cromossomos, que guardam o material genético da célula. Como a célula é formada, sabemos que o nível fundamental da matéria são os átomos. Esses átomos agrupam-se, interagem entre eles e formam as moléculas. As moléculas, por sua vez, podem organizar-se e formar compostos. As moléculas, em conjunto com os compostos, formam as organelas, que, em conjunto, formam as células. Quais os objetivos de uma célula? Comunhão, desenvolvimento de vida compartilhada, alvos comuns e aliança mútua. Robert Koch, um pesquisador inglês, foi o primeiro a observar e denominar as células em 1665. As descobertas das células foi possível graças aos avanços na área da microscopia, que permitiram uma melhor visualização de estruturas microscópicas. A teoria celular foi estabelecida em 1839 por pesquisadores que propuseram que todos os seres vivos são formados por células. Olá, meu nome é Gisele e agora vamos falar sobre o sangue e os componentes do sangue. O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo que se destaca por apresentar-se como um fluido de cor vermelha e viscoso. O sangue, ele corre dentro do nosso sistema cardiovascular, o que é fechado. Significa que nosso sangue encontra-se apenas dentro do interior do coração e dos nossos vasos sanguíneos. Agora estamos vendo a célula do sangue, que é a vermelha, que é os leucócitos, e as brancas, que é as plaquetas. O sangue, ele é levemente alcalino, com um pH de 7,4. Cuja cor varia de vermelho brilhante e vermelho escuro, que corresponde a aproximadamente a 7% do peso do corpo. O volume total do sangue de um adulto médio é de cerca de 5 litros, que circula por todo o corpo dentro dos limites do sistema. E agora, qual é a função do sangue? O sangue é o principal meio de transporte. Por ser intermédios, os leucócitos, dos quais alguns são fogastados e representam uma das primeiras barreiras contra infecções, percorrendo todo o corpo atingido por infecções, atravessando a parede dos capilares. Ele também transporta oxigênio e gás carbônico, o primeiro ligado à hemoglobina dos eritrócitos e o segundo ligado à hemoglobina, ou dissolvido no plasma, sob a forma de bicarbonato. Ele transporta escórias do metabolismo e serve também como veículo de distribuição dos hormônios.
Componentes do sangue. O sangue é composto pelo plasma e pelos elementos celulares, que nele inclui células sanguíneas e fragmentos celulares. O plasma, que é a matriz líquida do sangue, corresponde a 55% do volume sanguíneo, enquanto os elementos celulares ocupam aproximadamente 45% desse volume. Plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, e nele encontramos íons, como sódio, potássio, cálcio e magnésio. As proteínas, como albuminas e anticorpos e várias substâncias que são transportadas pelo sangue, como glicose, vitaminas, hormônios, gases respiratórios e resíduos de metabolismo. Hemácias. As hemácias são células sanguíneas que se destacam por seu formato de disco, contendo uma grande quantidade de hemoglobina, o pigmento responsável pelo transporte de oxigênio. Essas células são numerosas e é a mais encontrada no sangue. Leucócitos. Os leucócitos são células incolores que se apresentam como função principal de defesa do nosso organismo. A fagocitose é um processo em que as células englobam e divergem as partículas estranhas, enquanto os anticorpos são proteínas de defesa. Uma característica interessante dos leucócitos é sua capacidade de atravessar os vasos sanguíneos, sendo eles capazes, portanto, de atuar em um tecido lesionado.